Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje o Arena está imperdível. Prepare o seu coração para isso, porque a mensagem de hoje vai abençoar sua vida, sua casa e sua família. Mas antes, eu queria apresentar a você o nosso programa nas redes sociais, tanto no Twitter, como no Instagram, como no Facebook. No Facebook nós temos vídeos diários e mensagens diárias. E também no Facebook a gente faz transmissões de vários sermões e pregações que eu faço por todo o Brasil e até fora do Brasil. Então eu queria que você me ajudasse a divulgar o Facebook do Arena. Seja um parceiro nosso, seja um parceiro do Arena. Ajude a divulgar o Arena. Vai ser uma bênção para mais pessoas. Outra coisa importante, nós queremos que você não só seja um seguidor, mas que você seja também um replicador das mensagens, dos vídeos e também do programa Arena, tá certo? O nosso programa não está só na TV, está na internet e também no rádio. E eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, para todos os telespectadores da TV e para todos os internautas. Muito bem, nós também oferecemos um curso bíblico através desse DVD maravilhoso que está aqui, ó, A Última Esperança. Esse DVD tem abençoado muitas pessoas, milhões de pessoas na América do Sul. Eu estou falando milhões, porque nós já distribuímos milhões desse DVD e, atenção, de graça, tá? Esse material não é vendido, não pode ser vendido, ele é de graça. Então a TV Novo Tempo, o programa Arena do Futuro, com o apoio dos Anjos da Esperança, nós estamos oferecendo esse DVD, esse estudo bíblico para você, entendeu? O que você tem que fazer? Entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/A Arena do Futuro, aí você clica na imagem do DVD e faz o seu pedido. Só isso. E nós enviaremos o DVD na sua casa. Tá bom assim? Antes de entrar no tema de hoje, eu quero mandar um grande abraço para todos os irmãos da Igreja Adventista, todos que têm nos recebido em suas cidades, em seus estados, em sua região. Também um abraço para todo o pessoal que pertence a outras igrejas, outras denominações. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E um abraço para todos os pastores que nos acompanham diariamente, semanalmente aqui no Arena. Agora sim, o tema de hoje é o 8º mandamento. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui com a Bíblia na mão, preparados para o tema de hoje. E você, está preparado? Preparada? 8º mandamento é o tema de hoje. Esse é um tema impressionante. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com tanta coisa que tem nesse mandamento. Lembrando a você que esta é uma série sobre os 10 mandamentos e que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Ele escreveu no Monte Sinai. Há pouco tempo, em janeiro, eu estive com a minha esposa no Monte Sinai, fazendo ali, como nós somos capelães de uma caravana, e foi uma bênção. Eu pude subir ao topo do Sinai e ali em cima fazer um culto, orar a Deus e vivenciar esta experiência inesquecível de estar na região, no lugar, na montanha, na cordilheira, onde Moisés esteve. E Deus então escreveu os 10 mandamentos e entregou nas mãos dele. Os mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira Deus escreveu 4 mandamentos e na outra escreveu 6. Hoje vamos falar sobre o 8º mandamento que está na 2ª tábua da lei. Tenho certeza que através da Bíblia nós vamos aprender muitas coisas boas e vamos também alcançar hoje uma bênção para sermos fiéis aos mandamentos do Senhor. Bem, o texto é Êxodo 20, versículo 15, que diz assim: não furtarás. Uau, não furtarás. Mandamento pequenininho, 2 palavras, mas é um negócio poderoso, é power. Prepare-se para entender esse tema. O texto é claro, não furtarás. Ou seja, não roube. Parece muito simples entender o mandamento. E aqui entre nós, não é tão complicado assim. Só que o mandamento não é
tão simples quanto parece. Quando Deus fala assim, não furtarás, Deus está dizendo muito mais do que a gente pode imaginar. Deus está apresentando um princípio do reino dos céus. O princípio do contentamento. De você estar contente e satisfeito com o que você tem e com o que você é. De maneira tal que você não precise buscar coisas dos outros. Que você não precise cobiçar as coisas dos outros. Que você não precise desejar as coisas das outras pessoas e muito menos roubá-las, furtá-las. Por isso o mandamento diz, não furtarás. Bem, a questão do roubo é uma questão muito complexa. Porque se você olhar bem hoje o cenário no Brasil, olha onde eu vou entrar, hein? Presta atenção onde eu vou entrar. Se você olhar o cenário do Brasil hoje, você vai ficar assustadíssimo. E não é só hoje. Isso já vem de 1 ano, 2 anos, 3 anos. As operações da Polícia Federal. Agora, o mais impressionante de todas as operações é a Operação Lava Jato. E aqui entre nós, você já viu coisa parecida na sua vida? Você já viu tanta desonestidade? Já viu tanto roubo? Já viu a quantidade absurda de dinheiro? Eu não estou falando de milhares, estou falando de bilhões. Então, a gente percebe que nós estamos vivendo não só num país, mas num planeta onde a maldade, onde a desonestidade está tomando conta das pessoas. E o que chama a atenção é que a desonestidade, para Deus, ela não está atrelada ao montante. Se a pessoa roubar $1 bilhão, ele é tão ladrão quanto aquele que roubou R$100. Claro que perante a justiça humana haverá com certeza condenações diferentes, mas perante Deus, roubo é roubo. Pode ser de um carro ou de uma bicicleta, pode ser de uma moto ou de um avião. É roubo, é furto, é errado. E o que é errado, não adianta. Só que essa questão do furto, do roubo, da desonestidade, passa por alguns detalhes que muitas vezes nós deixamos passar. É um assunto complexo, delicado, e eu espero que você esteja disposto ou disposta a conversar comigo sobre o assunto. Por exemplo, o que você me diz de objetos ou aparelhos falsificados? O que você me diz de comprar uma roupa que é falsificada? Ou um chuveiro falsificado? Ou uma torneira falsificada? Bom, aí nesse caso, a culpa não é de quem comprou, porque muitas vezes você compra e você não sabe se aquilo é original ou é falsificado. A culpa nesse caso é de quem produziu aquilo e vendeu como se fosse original. Mas aí está uma forma de roubar, enganar as pessoas. Mas não é só isso. Às vezes, a gente quer aproveitar. Muitas vezes nós somos oportunistas. Furar uma fila, obter vantagem de alguns centavos, obter vantagem de alguns reais, de alguns dólares. Ou seja, muitas pessoas, se tiver a oportunidade de ganhar alguma coisa em cima dos outros, nas costas ou à custa dos outros, essa pessoa vai obter vantagem. E aí está um perigo. Por quê? Porque as coisas começam assim. Um desvio aqui, uma vantagem ali, uma desonestidade acolá, uma falta de sinceridade aqui. Muitas vezes a pessoa não fala a verdade como é, ela fala meia verdade, ela mistura o certo com o errado, o santo com o profano, a luz com as trevas. Veja que esse mandamento, não furtarás, ele vai mexendo com a nossa moral, ele vai mexendo com o nosso caráter, vai mexendo com a nossa vida, porque nós somos pecadores, e como pecadores nós temos tendências para o mal, e se nós não tivermos Deus no coração, não tivermos o controle de Deus na nossa vida, eu vou ser bem sincero, o ser humano não consegue. Claro, alguns conseguem por disciplina própria, mas às vezes você tem disciplina em uma coisa e não tem na outra. Só Deus pode dar o equilíbrio para uma pessoa. E o 8º mandamento vai mexendo com aquilo que é honestidade e desonestidade. Por isso, nós precisamos conversar
muito seriamente sobre mais aspectos e detalhes da nossa vida. O que eu vejo hoje no nosso país, por exemplo, é alguma coisa tão vergonhosa, mas tão vergonhosa, que a gente não acredita. Tem hora que eu penso assim, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? E aqui entre nós, existem entre essas pessoas todas, pessoas que são evangélicas, pessoas que são cristãs. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de evangélico é esse? Que está desviando fortunas, e não é só na política, na igreja também. Existem pessoas que transformaram suas igrejas em um comércio. Existem pastores, existem sacerdotes, existem líderes religiosos que estão roubando as pessoas, roubando os membros de sua igreja, na cara dura, e ainda fazem isso em nome de Jesus. Gente do céu, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Um dia, eu estava em um lugar do Brasil, e uma pessoa se aproximou de mim e disse assim, ô pastor Luiz, que bom te encontrar aqui. Era um aeroporto. E a pessoa diz assim, eu sou pastor também de uma igreja tal, assim, assim, assim. E perguntou, você prega em outra igreja? Eu disse, sim, claro que prego. A pessoa disse, e você cobra quanto? Eu disse, como assim? Não entendi. Você cobra quanto para pregar na minha igreja? Eu disse, não cobro nada. A pessoa disse, como não? Eu disse, não cobro nada. É só marcarmos a data, acertarmos o programa e eu irei. E esse outro pastor ficou assustado. Porque ele diz assim, pastor Luiz, você é um pastor bem conhecido no Brasil e você não cobra nada? Eu disse, não cobro nada. Aí ele dizia, fulano de tal cobra 10 mil, fulano de tal cobra 50 mil, fulano de tal cobra tantos mil, e a cantora A, a cantora B, o cantor C cobra tantos mil. E você não vai cobrar nada? Eu disse, não, vou explicar para você como funciona a igreja adventista. Então eu disse, olha, os pastores adventistas recebem o mesmo salário. Não importa se o pastor cuida de uma igreja ou de 10, ou se ele trabalha numa cidade, ou num estado, ou num país, ou na América do Sul. O meu caso, eu trabalho na América do Sul. A minha área de trabalho envolve 8 países. Mas o meu salário é igual do pastor que cuida de uma igreja no bairro, ou de uma região em uma cidade. Então na igreja adventista é assim, todos os pastores ganham o mesmo salário, e nós, então, dedicamos o tempo integral para a pregação do evangelho. E eu disse a ele, eu gravo DVDs, já gravei vários DVDs e vou continuar gravando DVDs. Só que os DVDs que eu gravo, eu assino um documento e esse material todo é da igreja. Eu não ganho 1 centavo dos DVDs, porque tudo isso é para a igreja que patrocina, ela que paga para a gente gravar os DVDs, toda a matéria-prima, então tudo isso é da igreja. A própria igreja me convida para produzir e ela mesma distribui. E eu fui explicando isso para o pastor. Ele ficou impressionado. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão usando a fé, a Bíblia, a igreja e a religião para ganhar dinheiro e para ficarem ricas. Isso não é certo. Não podemos transformar a igreja num covil de ladrões, num covil de salteadores. E você sabe o que eu estou falando. Por isso, o 8º mandamento é também para líderes religiosos. O 8º mandamento é para líderes políticos. O 8º mandamento é para você, meu amigo. É para mim, é para todos nós. Não furtarás, não roube, não seja desonesto, não explore a fé das pessoas, não assalte o país. Seja honesto, seja fiel, custe o que custar. Entendeu? Custe o que custar. É melhor você passar necessidade, mas ter a consciência tranquila, do que ter bilhões de dinheiro na sua conta e ir para o inferno depois. Ok? O mandamento diz, não furtarás. O assunto é tão profundo que você sabe que o Brasil hoje está sendo falado no mundo inteiro e está sendo exaltada a justiça brasileira, porque a justiça está trabalhando firme nesse assunto. Louvado seja Deus, porque tem pessoas honestas, porque tem pessoas sinceras que levam a sério as leis. Agora, também vem cá, entre nós, né? Nós não podemos ser fiéis e honestos às leis do país e transgredir as leis de Deus. Também não faz sentido. É importante que a fidelidade a Deus esteja em primeiro lugar.
E claro, quem é fiel a Deus é fiel também às leis do país, consequentemente. Então isso é claro na palavra de Deus. Agora, quando a Bíblia diz não furtarás, ela não trabalha só nessa área que eu mencionei. Ela não toca apenas nessa esfera que eu acabei de mencionar. O não furtarás envolve também a questão da fidelidade na questão do tempo. Nós precisamos administrar bem o nosso tempo, porque o tempo que Deus nos concede, se for bem administrado, vai ser uma bênção. Caso contrário, pode ser uma maldição. Então, no caso do tempo, é assim. Nós precisamos ter o tempo para trabalhar, o tempo para dormir, o tempo para a família e o tempo para Deus. Entendeu? Por exemplo, Deus criou o mundo em uma semana. Ele fez tudo em uma semana. Até o 6º dia, criou todas as coisas. Depois do 7º dia, ele cria o sábado, ele descansa, abençoa e santifica. Então Deus diz assim, o sábado não é para você trabalhar, o sábado é meu. O sábado é para mim. Eu fiz o sábado para você descansar e para você me adorar, para você dedicar o tempo do sábado para mim. Quando a gente usa as horas do sábado para benefício próprio, nós estamos furtando as horas sabáticas. Nós estamos roubando as horas sabáticas. Entende? Então, é importante que as pessoas compreendam que quando fala não furtarás, envolve também o tempo. Quando nós trabalhamos nas horas sagradas do sábado, nós estamos usando as horas que não nos pertencem para nós. E isso é um tipo de roubo. Por isso, não furtará significa guarde o sábado. Obedeça os princípios da palavra de Deus. Além da questão da honestidade com relação ao financeiro e aos bens materiais. Mas tem mais ainda. Eu vou lhe mostrar. Quer ver uma coisa muito importante que eu vou lhe mostrar? Está aqui em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Veja o que diz Malaquias, capítulo 3, está bem aqui. Capítulo 3, verso 8. E aqui tem uma pergunta muito curiosa. A pergunta é a seguinte: roubará o homem a Deus? É a pergunta. Roubará o homem a Deus? O que você acha? E o texto responde dizendo: todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Aí você vai para o verso 9 e fala assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E você vai para o verso 10 e fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o texto de Malaquias 3 diz que existe um outro tipo de roubo. É quando a pessoa retém o dízimo para si. E esse é um assunto bastante complexo e ao mesmo tempo importante. Sabe por quê? Porque o dízimo é um princípio bíblico, um princípio de mordomia cristã, um princípio de fidelidade. O princípio é o seguinte, tudo que existe, tudo que tem é de Deus. O Salmo 24 fala, a terra e tudo que existe nela pertence a Deus. Tá certo? Tudo. Eu pertenço a Deus, você, as coisas, tudo pertence a Deus. E Deus pede então o dízimo, a 10ª parte. Deus fala assim, a 10ª parte do seu lucro não é seu, é meu. Então, por favor, devolva a 10ª parte na casa do tesouro. Ou seja, na tesouraria da igreja, na tesouraria da minha casa. Devolva aquilo que não é seu. Porque diz, o dízimo pertence ao Senhor. Então, se pertence ao Senhor, não pertence a mim. É de Deus. Então eu devo pegar a 10ª parte e levar na casa do tesouro, na tesouraria da igreja e devolver ali. Para quê? Para a pregação do evangelho. Deixa eu só abrir aqui aspas e dizer que eu, como pastor adventista, e todos os pastores da nossa igreja devolvem o dízimo. Deu para você entender? Ou seja, nós também devolvemos o nosso dízimo. Fecha aspas. Agora entenda, quando Deus fala assim, trazei os dízimos à casa do tesouro, Deus está falando isso para todo mundo. E aí vem a pergunta do verso 8, roubará o homem a Deus? É possível roubar a Deus? E a resposta é, sim, é possível. Como? Nos dízimos e nas ofertas. Quando você não devolve o dízimo e não dá suas ofertas, você está roubando a Deus. E aí vem o verso 9 que diz, com maldição sois amaldiçoados, porque você está roubando a mim, a nação toda. É forte, não é? Muito forte. E aí, tem sido fiel nos dízimos? Tem devolvido seus dízimos ao Senhor para a pregação do Evangelho?
Faça isso. Se você já devolve, ótimo, continue. Se você não devolve ainda, comece a devolver. Desde que eu comecei a devolver os dízimos, Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado a mim e a minha casa. Seja fiel nos dízimos. Lembra que o dízimo não é seu, é de Deus. Se você retém, você está furtando, está roubando a Deus. Você viu o que o mandamento, aonde o mandamento nos leva? O mandamento diz assim, não furtarás. Parece uma coisa tão assim limitada, né? Mas não é limitada não. Esse é um assunto muito profundo. Agora, como é que resolve esse assunto? Como é que resolve essa tendência do ser humano em querer ser desonesto, obter vantagens, ficar com uma coisa que não lhe pertence? Como é que resolve isso? Bem, nós vamos responder isso já já. Mas antes, eu queria dizer que a desonestidade é tão grande no mundo, sobretudo em nosso país, que quando uma pessoa acha um dinheiro, 10 mil reais, 10 mil dólares no aeroporto ou em algum outro ambiente, e a pessoa devolve, vira notícia. Vira notícia. Olha que ponto nós chegamos. Não faz muito tempo, teve uma matéria no Fantástico da Globo, e essa matéria mostrava uma universidade no Rio de Janeiro, onde tinha o muro da honestidade. Os alunos prepararam um tipo de um muro, uma pracinha, e colocam ali os quitutes, os doces, as frutas, os produtos, e não tem vendedor. Tem uma caixinha com os produtos, o preço, e uma caixinha do lado onde a pessoa põe o dinheiro. Então ali está ali a banana, a maçã, a laranja, a pera, ou quem sabe um chocolate, alguma coisa, custa quanto? R$1, R$5, tantos reais. A pessoa pega o produto, põe na sacolinha, leva embora, pega o dinheiro e põe na caixinha. Isso foi tão impressionante que a Rede Globo fez uma matéria para divulgar a honestidade desses alunos. Quer dizer, a que ponto nós chegamos, não é? Ou seja, uma pessoa que é honesta vira notícia. Por quê? Porque o normal é ser desonesto. Está de cabeça para baixo, não está de cabeça para baixo? A coisa está de cabeça para baixo. Então, se nós obedecêssemos à lei de Deus, as coisas seriam diferentes. Se o ser humano obedecesse os 10 mandamentos, as coisas seriam diferentes. O problema é que as pessoas não obedecem aos mandamentos de Deus. Eu quero lhe mostrar um texto em Isaías, que é simplesmente impressionante esse texto. Esse texto de Isaías eu quero lhe mostrar, porque eu entendo que vale a pena, no capítulo 24 de Isaías, vale a pena você pensar comigo um pouco nesse texto, para que a gente possa então sentar na nossa poltrona e ter aquela nossa última conversa para finalizar o tema de hoje. Isaías 24. Vamos para cá. Isaías 24. Isaías 24, versos 4, 5 e 6. Diz assim: a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Número 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Uau! Vem cá, vamos sentar aqui, vem cá. Vamos sentar aqui e vamos bater um papinho. Por favor, chega mais perto. Deixa eu ajeitar aqui minha gravata. Chega mais perto, pode vir. Pode vir. Vem mais perto, por favor. Você viu esse texto de Isaías? Esse texto fala claramente que o mundo está do jeito que está porque as pessoas transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Se nós obedecêssemos os mandamentos de Deus, as coisas seriam diferentes. Agora, dá para mudar isso? Dá. O ser humano é mau? É mau. Mas dá para mudar essa história? Sim, dá. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, está na Bíblia. Zaqueu era um homem rico, muito rico, era um bilionário. E um dia, Jesus estava passando, Zaqueu subiu numa árvore, viu Jesus, Jesus o viu e falou assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou à sua casa. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, deu atenção a ele, o abençoou. Zaqueu falou assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu se arrependeu, devolveu tudo que havia roubado e devolveu com juros e correção monetária. Deus mudou a vida de Zaqueu. E esse mesmo Deus pode mudar a sua vida. Você pode ter ido longe demais. Você pode estar sofrendo consequências horríveis por causa da sua desonestidade.
Mas lembre-se, Deus pode mudar essa história. Deus pode perdoar você. Você pode começar hoje uma vida nova. Você pode hoje receber de Deus um novo coração. Deus pode hoje ir à sua casa, como foi a casa de Zaqueu. E você pode, de maneira bem honesta e sincera, se arrepender, confessar a Deus, pedir perdão e recomeçar de forma diferente. Não há um caso que Deus não possa resolver. Não há uma pessoa que não possa ser salva. Todos podemos ser salvos. Depende da decisão que tomamos hoje. Não furtarás, não roubarás. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra, seja fiel às pessoas, seja honesta e tenha certeza, Deus vai te abençoar poderosamente. Agora, para que você seja uma pessoa honesta e fiel, você precisa andar com Deus, estar com Ele, ser amigo dEle, ler a sua palavra, orar, conversar com Ele. E assim Deus vai moldando o seu caráter, moldando o seu coração e preparando você, não apenas para ter uma vida abençoada aqui, mas vai preparar você para o reino dos céus. É isso que Deus quer para você e para mim. Não esqueça desse mandamento e vamos colocar Deus em primeiro lugar. Pode ser? Amém? Meus parabéns, Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema e obrigado por essa decisão que essa pessoa está tomando. Senhor, ajuda-nos a todos para que sejamos fiéis e honestos. Ajuda-nos, Senhor, a não furtarmos nada, nem o dinheiro, nem o tempo, nem o dízimo, que não furtemos nada do próximo, que possamos, por Tua graça, que cada um seja fiel a Ti, fiel por Tua misericórdia e por Tua graça. Abençoe esse homem, essa mulher, esta casa, esta família. E prepara-nos, Senhor, para começar uma vida nova, para nascermos de novo e para estarmos preparados para a volta de Jesus. É o nosso pedido, é a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém.